Bom dia, amigos e amigas. Neste 15º domingo do tempo comum, eu gostaria de partilhar com vocês a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração para que Deus entre e tome um chimarrão conosco. Conversemos com o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a partir da palavra que nos é oferecida nesse domingo. Vejam que, normalmente, os comentadores, as comentadoras da palavra de Deus do domingo centram a sua reflexão no Evangelho. Eu gosto, porém, de muitas vezes comentar a segunda leitura, porque senão nós corremos o risco de deixá-la na sombra, à sombra. E aqui eu sempre lembro o ano paulino 2008, 2009, quando o próprio Papa Bento XVI dizia que as cartas de São Paulo também precisavam ser, digamos assim, objeto de uma reflexão particular e de uma partilha com o povo de Deus do seu conteúdo, porque se trata do Evangelho de Paulo, Evangelho, boa notícia para a nossa salvação. Por isso que eu gosto muitas vezes também de centrar a minha oração, a minha reflexão, a minha partilha na segunda leitura. E vejam só, quero chamar a atenção também de a todos nós, que se nós estamos no 15º domingo do tempo comum, a carta aos Efésios irá nos acompanhar até o 21º domingo do tempo comum, ou seja, até o final de agosto. Então, vamos acolhendo essa carta que por alguns domingos estará conosco. Hoje, nós temos o primeiro texto que nos é oferecido, capítulo 1, versículos de 3 até 14. E trata-se de uma grande bênção, um grande hino de bênção. Eu gostaria nesse sentido, de ler com vocês o versículo 3. Vejam só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Então vejam só, bendito, que nos abençoou com toda a bênção. Trata-se de uma grande bênção que parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que assim nos acompanhará então com todas as suas consequências, as consequências dessa bênção. E diz que é uma bênção nos céus. Não vamos nos enganar, não se trata do céu no sentido da vida após a morte, mas se trata do âmbito salvífico, quer dizer, o âmbito no qual são introduzidos todos aqueles que vão aderindo ao Evangelho da salvação. No desejo de Deus, é o âmbito no qual todos são convidados a deixar-se introduzir. Muito bem. Continuando então agora essa nossa reflexão sobre esse grande hino de bênção, eu gostaria de partilhar com vocês algumas palavras chaves que vão acompanhando todos esses versículos. Então, criação, predestinação, redenção, recapitulação e o selo do Espírito Santo. Vejam só, em primeiro lugar, então, criação. Desde antes da criação do mundo, houve um grande desejo no coração de Deus, um grande desejo de criar-nos. Então, um desejo positivo, uma vontade boa da parte de Deus. E, nesse sentido, ele predestinou-nos. Qual é a predestinação, né? Qual é o destino ao qual Deus quer que nós cheguemos, né? E aqui é como dom em primeiro lugar, né? O destino é aquele de sermos filhos, filhos no filho, filhos adotivos. Vejam só que coisa maravilhosa. Deus nos criou para que fôssemos seus filhos. Essa é a predestinação, e não apenas alguns, mas todos, 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 como diz o Papa Francisco. Nesse sentido, caríssimos e caríssimas, na medida em que também, pela nossa liberdade, muitas vezes nós nos afastamos desse desejo de Deus, e ao invés de comportarmos-nos
ao invés de respondermos positivamente como filhos, né, respondemos em modo contrário. Então, vejam que Cristo, o Filho de Deus Pai, ele vem ao mundo, ele é enviado ao mundo, e aqui ele vem para nos redimir, a redenção. Porém, atenção que redenção poderia falar de um preço pago mas aqui não se trata de um preço que Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz, não se trata de um preço que ele pagou a alguém, mas derramar o seu sangue significa todo o amor com o qual ele nos amou. E isso custou um preço altíssimo, né? Nós também, vejam só, na nossa vida, muitas vezes nós pagamos preços muito altos por elementos que são importantes ou por pessoas que não são importantes, né? Então é um preço pago por amor, não um preço pago por alguém, né? Vejam o altíssimo preço que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pagou, mas não pagou alguém, mas assim, a plenitude do amor com o qual ele nos amou, para que, e aqui chega então a próxima palavra, para que nós fôssemos recapitulados. Aqui tem uma palavra muito importante, mas o sujeito é colocado como Deus Pai. Ele que vai recapitulando tudo e todos em Cristo, né? De modo que toda a história, desde a criação, não é um suceder-se de acasos, mas não obstante toda a liberdade humana que muitas vezes também escolhe, faz escolhas erradas, mas também escolhas certas, bonitas, né, de amor. Não obstante todas as situações que vão acontecendo, muitas delas nos surpreendem negativamente, muitas também positivamente, mas em tudo isso, o autor da carta aos Efésios vai anunciando que Deus vai recapitulando tudo, até que tudo então seja plenamente recapitulado em Cristo. E, por fim, a última palavra, já na última parte do texto, assim, Deus derramou e derrama em nós o seu Espírito Santo. Aliás, usando as palavras do texto, coloca um selo em nós, o selo do Espírito. Este selo é a garantia de que todo esse processo que começou antes da criação, então irá chegar à sua plenitude, à recapitulação final. Esse selo do Espírito é a garantia da autenticidade do processo, a garantia de que essa vontade de Deus, essa vontade boa, essa bênção, ela irá, que está se cumprindo, mas chegará ao cumprimento final. Então, caros irmãos e irmãs, vejam só, agora, a partir dessa teologia altíssima, eu creio que nós podemos colher alguns aspectos muito importantes também para a nossa vida. Então, vejam só, eu digo algo, mas claro que depois cada um poderá colher muito mais a partir da sua realidade pessoal, a partir da realidade onde está, a partir das próprias comunidades cristãs. Mas vejam só, a história que nós vivemos não é um suceder-se de acasos, ela não está entregue ao acaso, ela não está entregue, pior ainda, ao mal. Não. Deus, desde antes da criação, né, e até a recapitulação final em Cristo, Deus nos acompanha com a sua bênção, nos acompanha com a sua vontade boa, nos acompanha e o seu desejo é que todos nós sejamos e nos comportemos como filhos. E vai em Cristo nos recapitulando, e aqui o Espírito Santo, esse selo com o qual nós fomos selados, né, é a grande garantia de que esse processo é autêntico. Então, nós não estamos entregues ao acaso, nós somos frutos de um desejo muito grande de Deus. Nós somos frutos de um grande desejo de Deus, e ele vai nos conduzindo, não obstante todas as vicissitudes, ele vai nos conduzindo para a plenitude desse processo.
Então, isso nos dá, assim, para mim, para ti, para nós, um grande sentido. A nossa vida tem sentido, a nossa história pessoal tem sentido, a história como um todo tem sentido. E nós somos chamados, então, a colaborar positivamente, porque nós não está tudo já escrito desde o início. Se a vontade de Deus, desde o início, é uma vontade boa, uma vontade de bênção, uma vontade de que nós sejamos seus filhos, né? Mas aqui é implicada a nossa resposta, a nossa adesão, né? Porque de acordo com as nossas escolhas, também nós vamos colaborando nesse processo de recapitulação, para que tudo seja recapitulado em Cristo. Então, colhamos esse grande convite que nos é feito nesse domingo, acolhamos a bênção que nos é dada, acolhemos a bênção que nos é dada e nos coloquemos então em caminho para que na semana que está iniciando também seja uma semana na qual nós somos instrumentos de Deus para que também essa recapitulação vá acontecendo nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas, nas pequenas atitudes, pessoalmente, familiarmente, comunitariamente, socialmente, também como cidadãos, para que essa recapitulação vá acontecendo. Tenham todos e todas um abençoado domingo e uma abençoada semana.